Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Jabes, uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Fique no vídeo até o fim para entender essa história, que é apresentada em apenas 2 versículos, mas capaz de despertar reflexões profundas. Em meio a longas genealogias que listam nomes esquecidos e linhagens familiares da tribo de Judá, a Bíblia faz uma pausa abrupta. É um parêntese de apenas 2 frases, mas que brilha como uma estrela solitária na escuridão, introduzindo uma figura que não se destacou por seu poder ou riqueza, mas pela intensidade de sua oração: Jabes. Sua história não começa com um trono ou uma promessa gloriosa, mas com uma marca de dor. Sua própria mãe o chamou Jabes, que significa ele causa dor, porque, como o texto relata, com dor o deu à luz. Desde o nascimento, ele carregava um nome que era uma profecia, um eco de sofrimento. Sua identidade estava ligada não a uma bênção, mas a um lamento. A vida de Jabes, sob o peso desse nome, parecia fadada à tristeza e à obscuridade. Esperava-se que ele fosse um homem de problemas, talvez de destino amargo. No entanto, o texto sagrado nos revela a natureza de seu espírito com uma afirmação notável: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua distinção não veio de um mérito herdado ou de uma fortuna conquistada, mas de uma recusa corajosa de aceitar a maldição de seu nome como seu destino final. Jabes foi o primeiro a entender que o poder da fé pode reescrever o roteiro traçado pelas circunstâncias. Ele não se resignou à dor, ele se levantou com uma fé audaciosa. Diante de um futuro limitado, Jabes não buscou sua própria força, ele se voltou para a única fonte capaz de anular sua herança de dor. Sua oração é um modelo de dependência e ousadia, um clamor em 4 partes dirigido ao Deus de Israel. Primeira, a súplica. Ele pediu ser abundantemente abençoado. Não uma benção comum, mas uma transbordante, capaz de apagar a lembrança da dor. Segunda, a expansão da influência. Pediu o alargamento do seu território. Seu pedido ia além de terras físicas, era um desejo por maior esfera de atuação e impacto no mundo. Terceira, a proteção constante. Ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele. O reconhecimento de que o sucesso sem a presença divina é vazio e vulnerável. Quarta, a liberação do mal. Ele pediu para ser livre do mal, para que não fosse atormentado pela dor. Ele confrontou a raiz do seu nome, pedindo a Deus que retirasse o aguilhão de sofrimento. Esta não foi uma oração de lamento, mas uma oração de autoridade espiritual. Jabes não orou para sobreviver, ele orou para prosperar em oposição ao seu passado. E a resposta de Deus é um dos mais diretos e poderosos endossos das Escrituras. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Não há ressalvas, nem atrasos. O sofrimento profetizado em seu nome foi quebrado pela soberania da graça. Jabes se tornou a prova viva de que a fé, expressa em um clamor sincero e ousado, tem o poder de forçar a intervenção do Altíssimo na história pessoal de um indivíduo. Seu legado é, portanto, um paradoxo eterno. Enquanto a história de Nimrod, o poderoso, é uma advertência sobre a soberba humana que falha, a história de Jabes, o homem da dor, é um hino à humildade e à ousadia na oração que triunfa. Ele nos lembra que o sofrimento do nosso passado não precisa definir o nosso futuro. O que a circunstância nos impõe, a mão de Deus pode reverter. A história de Jabes está na Bíblia não como um mero registro de um milagre individual, mas como um princípio espiritual. Ele representa a manifestação do poder da oração de fé no meio da rotina e do anonimato.
Enquanto outros personagens buscaram sua fama através da guerra, da política ou da construção de reinos, Jabes buscou sua distinção e seu crescimento diretamente em Deus. Ele trocou uma identidade de dor por uma vida de honra, mostrando que a verdadeira ilustre está em ser reconhecido pelo Senhor. Sua história curta é um convite radical para que cada pessoa, independentemente do seu passado ou das suas limitações, se atreva a pedir a Deus além do que é comum. Onde a escuridão do seu nome tentou limitá-lo, o clamor de Jabes expandiu seu horizonte. Ele não se contentou em apenas existir, ele desejava viver em plena comunhão com a bênção de Deus, livre da dor. Assim, a figura de Jabes, o homem que nasceu sob o signo da aflição, permanece nas páginas da Escritura como uma das mais belas ilustrações do poder transformador da oração. Ele nos ensina que a nossa genealogia, o nosso nome ou as dores do nosso passado não são maiores do que a fidelidade e o poder do Deus a quem clamamos. Sua história nos encoraja a não aceitar limites, a não nos conformar com uma vida de sofrimento apenas porque as circunstâncias nos impuseram esse fardo. Onde o mundo espera que sejamos a dor, Jabes nos mostra que podemos ser a honra. Sua breve menção é um lembrete indelével. Aquele que clama ao Deus de Israel com fé audaciosa recebe abundantemente o que pede. Se a história de Jabes te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.